Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é a biomédica Thaís de Andrade Jacinto. Doutora Thaís, seja muito bem-vinda ao Repórter MT. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui, a gente agradece pelo convite. E assim, vamos falar de um assunto hoje que acho que boa parte do nosso público nem está sabendo, assim como nós também não tínhamos tanto conhecimento sobre isso, que é a questão do aumento de casos de catapora. É isso mesmo, doutora? Como que está acontecendo? Por que está se dando esse aumento nesse período de agora? Explica um pouco pra gente. Isso, todos os anos a gente observa que nessa época do início aí da primavera, aumenta os casos de catapora e consequentemente a herpes. Não existe um fator específico para estar esse aumento. O que a gente observa muito, por ela ser transmitida por saliva, pelo contato direto, quando a gente sai do inverno, a gente está num período que fica aglomerado, em casa, em ambientes fechados, e isso facilita a propagação do vírus. Então, por isso que a gente percebe e pode ser um dos fatores do aumento nessa época. Certo. E assim, até aproveitando esse gancho, a gente está falando de uma época específica, né? Esses meses de agora, agosto, setembro, outubro, são meses muito quentes. Inclusive, a gente está vivenciando um dos períodos climáticos mais caóticos de muitos anos atrás. Essa questão das queimadas, dos incêndios, a fumaça, isso tem então uma certa relação com esse aumento de casos agora? Pode-se dizer que sim, né? Pode ser também, devido ao aumento da temperatura, né? E também, consequentemente, a gente está no período que a fumaça está aí um pouco insuportável, né? A gente acaba ficando mais em casa, dentro do ar-condicionado, e isso contribui para a gente facilitar essa transmissão aí do vírus. Você comentou bem no comecinho com relação à catapora, né, e a herpes. Você explica pra gente qual que é a diferença entre a catapora e a herpes? A diferença está mesmo no período. O vírus para as duas doenças são as mesmas, que é o vírus varicela zoster. O que vai diferenciar é a época. A catapora, ela acomete mais na infância, né? Por isso que a gente tem todo o esquema vacinal para a vacina da catapora na infância. E a herpes, ela é reinfecção do vírus da catapora. Então, quem tem a catapora, passou aquele período que aparecem as lesões, esse vírus ele dorme dentro da gente. E aí fica durante toda a nossa vida. E aí a gente percebe que na fase adulta, principalmente nos idosos, que a nossa imunidade vai abaixando, a gente tem a reinfecção desse vírus, e aí que a gente chama de herpes zoster. Entendi. Então, na verdade, assim, a gente tem a impressão de que, peguei catapora quando sou criança, passou aquele período, saiu as manchinhas, tô livre da doença. Na verdade, não. O vírus fica dentro de você e aí você precisa se vacinar para evitar dele vir em forma de herpes quando está adulto. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Eu primeiro vacino contra a catapora, mas depois... Aí a gente só aplica a da herpes, a vacina da herpes para idosos acima de 50 anos. Outra dúvida também que surge é com relação a criança, né? Costuma pegar catapora, às vezes a mãe fala, se aproxima logo daquela criança que tá com a catapora, você já pega logo e se livra dela. De fato, isso é uma indicação a ser feita? Não, jamais deve-se fazer essa indicação. Porque a gente também não sabe como é que vai vir os sintomas da catapora. A gente sabe que na infância ele vem de uma forma mais leve, mais branda, apenas com sintomas mesmo de mal-estar, cansaço, febre, igual a gripe, e as lesões. Porém, se eu não tive na infância e eu tô na fase da adolescência, jovem, a letalidade, a gravidade dessa doença, da catapora mesmo, ela vai aumentando conforme a gente vai avançando de idade. Então, o recomendado não é fazer isso. Então, isso era uma outra coisa que a gente ouvia muito. Às vezes os pais já falaram muito pra gente com relação a quando você é criança. Pegar catapora é comum, você está em convívio com várias outras crianças, na escola, na creche, seja onde for. E quando você fica adulto, se você pega catapora, a chance de você ficar ruim é muito maior. Isso é verdade, não é mito, né? Isso não é mito, é verdade. A pessoa, ela pode... Para quem pega a catapora mais velho, a pessoa pode chegar a ficar internada, a passar por um período de gravidade maior mesmo? Isso, a gente vem observando ao longo dos anos que a internação
pelo vírus vem aumentando a cada ano. Só nos últimos 10 anos, das internações ocasionadas pelo vírus, porque quando a gente interna, a gente não sabe se é catapora ou se é a herpes. A gente vai fazendo a identificação através da idade. Então, se a pessoa internou pelo vírus e tem mais de 50 anos, a gente entende que é a herpes, né? Certo. Então, a gente percebe que está aumentando sim, e também o óbito dessas internações. Só nos últimos 10 anos a gente teve mais de 3.000 óbitos devido à internação causada pelo vírus da catapora e da herpes. Dá pra gente ter uma noção mais ou menos com relação a dados do quanto esse ano, em comparação com o ano passado ou os anos anteriores, talvez até uma porcentagem pra gente entender como isso tá crescendo mesmo? Isso, a gente tem os dados do ano passado, só o ano passado já foram mais de 2.600 internações ocasionadas pelo vírus, né? E isso comparado ao ano anterior foi mais de 30%. Caramba! Então a gente vem observando e esse ano também. E as internações acontecem mais nas crianças, mais nos adultos, mais nos idosos? Tem uma faixa etária que atinge? Nos dados mostra que a maioria das internações vem dos idosos, principalmente os mais de 80 anos. Caramba. E a letalidade, o óbito também está nesse grupo de faixa etária. E agora falando um pouquinho sobre a questão dos sintomas. A gente está acostumado quando é criança de saber que está com catapora porque vem aquelas manchinhas, às vezes até mesmo depois que a doença passou você ainda fica marcado com aquilo. A herpes é do mesmo jeito? Qual que é a diferença entre elas com relação aos sintomas? Então, a catapora, quando é criança, ela é mais leve, como você disse, né? São mesmo sintomas de gripe e a lesões. Já quando a gente tá tendo a herpes zoster, já é mais complicado. A gente tem relatos de pessoas, porque o grande problema da herpes zoster é a dor crônica que vem. Vem as lesões também, porém a dor crônica é o que mais piora a qualidade de vida da pessoa. Sim. Porque essa dor ela pode se estender até 90 dias. E os depoimentos das pessoas que têm, elas falam que essa dor parece que está queimando mesmo. Então, até atividades simples que ela faz no dia a dia, quando ela tá com essa crise da herpes, ela não consegue fazer. Então, por isso que é muito importante a vacinação da herpes, principalmente nos idosos, para poder diminuir, né? Que a eficácia da vacina, ela tá em até 97%. Não significa que eu não vou ter mais depois que eu vacinar. Sim. Mas se eu tiver, não vai chegar nesse ponto. Certo. Eu até ia perguntar com relação a isso. Como que a gente pode se prevenir, se é que tem uma forma de prevenção? A gente tá acostumado, eu mesmo já tive catapora, então a gente tomava banho, né? Com aquele remedinho roxo, a gente passava no corpo para evitar até a coceira. Não é só não tem um remédio específico que resolve essa questão da catapora e também da herpes. A única saída seria a vacinação mesmo, e ainda assim é só para aliviar a probabilidade de você ter e dos sintomas, seria isso? Exatamente. A melhor forma de prevenir, não existe remédio para prevenir, existe somente para tratar, mas o melhor remédio é a vacinação. Tanto para catapora quanto para herpes zoster. E a gente vem observando que a cada dia a procura vem diminuindo. E isso contribui para que a ocorrência aumente. Sim. Porque a vacinação é uma forma de proteger em grupo. Então, quanto mais num determinado grupo eu tiver pessoas que são vacinadas, menor a chance do vírus se espalhar. Então, a gente sempre prioriza. Vamos vacinar, isso é muito importante, porque são doenças que a gente consegue tratar com melhor qualidade de vida. E hoje a vacinação também está disponível, tanto na rede pública quanto privada, né, doutora? Isso. A da varicela, que é a da catapora, ela está disponível tanto na rede privada quanto na rede pública. A da varicela são 2 doses, então a gente toma quando completa 1 ano, e depois, no intervalo de 3 meses, a gente toma a segunda dose. Já a herpes zoster ainda não está disponível para a rede pública, somente na rede privada. Também são 2 doses também, no intervalo de 3 meses. Acho que vale a pena deixar claro que os adultos podem sim pegar a catapora também, mas caso já tenham pego na infância ou na adolescência, eles podem vir a pegar a herpes, né? Você poderia deixar esse recado para nós? Isso, exatamente. Principalmente nós que estamos já na fase adulta, acima de 40 anos, que lá na época que nós éramos crianças ainda não tinha vacina, então
a gente já sabe que de 1 a cada 3 pessoas vai desenvolver a herpes. Por quê? A gente está com esse vírus, porque lá na época a gente não tinha. Então é muito importante, principalmente para herpes zoster. Vamos procurar vacina, vamos vacinar, porque a qualidade de vida vai ser bem melhor. E por último, doutora, para a gente poder finalizar, eu queria que a senhora deixasse também algumas dicas, tanto para o pessoal de casa, que obviamente tem filhos, né, gera aquela preocupação, quanto para nós mesmos, se a gente pegar catapora, ou se for o caso de pegar a herpes, o que a gente pode fazer? A gente já deve ir no médico? Tem um tempo certo para esperar? Sei lá, os sintomas aparecerem, por exemplo, para poder procurar um auxílio no hospital? Tem alguma dica com relação a isso? Do primeiro sintoma, a primeira orientação é buscar ajuda médica, né? Que ele que vai conduzir, vai te dar o melhor tratamento. Mas para catapora, o melhor tratamento é se isolar, porque a facilidade de transmissão é alta da catapora, então é ficar em casa, separar os objetos também da criança ali para não ter contaminação de outras pessoas. E da herpes também, é procurar um médico que ele vai te indicar o tratamento ideal para poder diminuir a dor, as lesões também. E até porque a transmissão é pelo contato. Isso, tanto pela saliva e principalmente ali nas lesões que sai aquele líquido, ali o vírus está presente. Então também tocando a pessoa, tendo contato direto também transmite. Doutora Thaís, gostaria de te agradecer pela presença aqui no Repórter MT, por ter esclarecido também e deixado essas dicas para o pessoal de casa. Muito obrigada. A gente que agradece. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima! Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos.